E aí, sejam todos bem-vindos, selvas de todo o país. Hoje o Cortex está iniciando um novo quadro direcionado exatamente para concursos militares. A partir de hoje, nós estaremos toda semana resolvendo as questões pedreiras que já apareceram nesses concursos. ITA, AFA, IME, Escola Naval, Colégio Naval, o que mais? Especialistas, PSEX, o que mais? Concursos militares, enfim, tá? Nós vamos dar um foco direcionado baseado no que vocês vão dizer pra gente o que é melhor. Hoje, particularmente, a gente inicia matando questões do ITA e AFA, esses dois concursos aí que são muito desejados, cobiçados por muita gente no país inteiro. Hoje temos duas questões assim bem bacanas para vocês verem, experimentarem como é que é o nosso novo quadro. Eu espero que vocês gostem bastante. Então, se você está se preparando para esse concurso, um dos caminhos mais práticos para você conseguir um bom resultado é resolvendo questões anteriores, não tem escapatória. Esses concursos não são simples, eles não são fáceis, eles são níveis bem altos, aliás, são considerados alguns dos concursos mais difíceis do país. E é importante que você se aprofunde bastante. O único jeito em física de fazer isso, amigo, depois de ver um bom conteúdo, um bom material, é resolvendo questões e vendo os macetes para ganhar velocidade na resolução dessas questões. Porque alguns desses concursos, além de ter um nível alto de dificuldade, eles apresentam pouco tempo para a resolução de algumas questões que, em geral, são longas. Então se acomodem, sejam bem-vindos. A partir de agora a gente começa um novo quadro, só pedreira desfilando aqui no canal do Cortex, só questões pré-militares. Então, galera, vamos meter bronca aqui um pouquinho. Finalmente aqui, estreando um novo quadro no Cortex. A gente está dando um foco agora bacana para aqueles concursos militares. E a gente vai estar sempre por aqui resolvendo algumas questões bacanas envolvendo alguns concursos militares top de linha nacionais. Hoje a gente estreia exatamente com esse quadro, focando em dois concursos nacionais aí da alta estirpe dos concursos militares. Esse quadro sempre vai contar com resoluções de questões, a princípio, certo? Envolvendo esses concursos militares, e hoje a gente estreia exatamente esse quadro, focando em dois grandes concursos importantes a nível nacional. Do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e da AFA, Academia da Força Aérea. Ambos concursos da aeronáutica, tá? Então a gente vai estar sempre por aqui nesse novo quadro, resolvendo as top, Master, Power Plus, Ranger, vermelha, branca, de qualquer cor aí, tá bom? Algumas questões bacanas aí envolvendo esses concursos, beleza? Em breve a gente vai colocar algumas questões de outros concursos, como por exemplo SPSEX, Escola Especialistas e aí sucessivamente, tá? Não esqueça de dar uma comentada aí embaixo. Se você curte questões, resolução de questões do ITA, fala aí ITA. Se você curte resoluções de questões AFA, digita aí embaixo, comenta aí embaixo AFA, para que a gente esteja sempre focando no que você quer mais estar assistindo. Questões ITA, questões AFA, o que você prefere. Se você gosta dos dois, coloca aí ITA e AFA, tá? Bota um voto para cada um que a gente vai estar sempre resolvendo questões dos dois concursos, de ambos os dois. Ambos os dois é sempre lindo, né? Dizer perfeito. Tomara que os professores de português aí não estejam assistindo. Vamos lá então, vamos começar a dar uma olhadinha aqui. Então não esqueça também, gente, obviamente, se você curte essas resoluções de questões, de vai ali embaixo, ó, dá uma inscrita no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de guerra. Se você é novo no canal, não esquece de fazer isso, porque você vai poder receber as notificações toda vez que eu colocar algumas resoluções bacanas envolvendo esses concursos ou outros concursos militares que de repente pode até lhe interessar. E de repente essas questões chegam e você fica até sem saber o que aconteceu, porque você não vai estar, né, todos os seus canais inscritos, vendo o que está aparecendo novidade. Ativa o sininho, parceiro, ativa o sininho, parceira, porque vai estar chegando para vocês as notificações. Então não esquece, ó, ativa o danado do sininho. Vamos embora, vamos ver o que tem pela frente, vamos lá. Então vamos lá, né? Sem mais enrolada, vamos embora, vamos resolver algumas questõezinhas aí, que é o que a gente veio aqui para fazer. Vamos lá.
A primeira questão é a questão do ITA 2018, tá? A questão é envolvendo mecânica e uma parte é de cinemática, uma partezinha de dinâmica, é um mix. Então, misturado na milkshake aí, show de bola. Vamos ver o que diz a questão. A questão fala o seguinte: na figura, presa a um fio de comprimento 1 metro, uma massa de 1 kg gira com uma certa velocidade angular num plano vertical, sob a ação da gravidade, com um eixo a 6 metros do piso. Então, nós temos aqui essa massa girando em movimento circular em torno desse eixo central, que está a uma altura de 6 metros do piso. Beleza? Muito bem. Determine a velocidade angular mínima. Então, a primeira coisa que ele quer é isso, a velocidade angular mínima dessa massa para a ruptura do fio, que suporte no máximo a tração de 46 newtons, bem como a distância ao ponto P, está aqui o pontozinho P, em que, nesse caso, a massa tocará o solo, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira situação que a gente vê é que no ponto mais baixo é a situação mais crítica, é quando a tração no cabo vai ser mais intensa, ela vai ser máxima, é a pior situação. Por que é a pior situação, professor, na parte de baixo? É bem simples de ver. Nesse ponto aqui é onde o bicho vai pegar para esse cabo. Ele vai ser mais, digamos assim, requisitado, a força sobre ele vai estar mais intensa. Isso acontece porque é só nessa situação em que a tração, que é para cima, tá? É a força que atua no cabo, que está prendendo a esferazinha aí, tá? A massa, ela vai estar contrária à força peso. Então, o peso vai estar colaborando para deixar essa tração mais intensa ainda, porque ela se opõe, ela puxa a massa para baixo, ela estica, ela tensiona o cabo, certo? De forma mais intensa. Eu digo isso porque aqui em cima é exatamente o extremo oposto. Aqui é onde a gente vai ver o peso, ele está apontando para baixo, como sempre tem que ser, mas a tração também. Então ele vai estar meio que folgando a tensão no cabo. Ele é exatamente o oposto daqui. Enquanto aqui embaixo o peso tensiona o cabo, estica mais, em cima ele vai estar folgando, afrouxando. A pior situação com certeza é a de baixo. Qualquer outra posição que você procure dentro do movimento não vai ser tão grave, tão forte como essa situação de baixo, que é quando o peso está exatamente oposto à tensão, à tração, tensionando o cabo da forma mais intensa, digamos assim, tá? Mais eficiente. Bom, nesse ponto mais baixo, ainda vai ter força centrípeta atuando, e a gente está pensando agora no momento da ruptura, certo? No momento da ruptura, a tensão que vai estar usando, a tração que vai estar atuando no cabo é a máxima, tá? Mas a força centrípeta ainda vai ser dada pela diferença entre as duas. Lembre-se que a força centrípeta é essa força que aponta para o centro do movimento circular, ok? E nesse caso, ela é dada pela diferença entre a tração no cabo menos o peso. Estou subtraindo porque elas têm sentidos contrários. Mas ainda assim, de qualquer forma, a diferença entre elas vai ser a força centrípeta, tá? Então eu vou fazer o seguinte, substituir aqui a fórmula da força centrípeta, que é massa vezes aceleração centrípeta. Isso aqui a gente deriva da segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes aceleração. Claro, aceleração centrípeta no caso, já que a força que eu estou me referindo é a força centrípeta. Temos a tração máxima, que é uma informação dada pela questão, que é de 46 newtons. Esse cabo ele não suporta mais do que isso, certo? E temos o peso, que é massa vezes gravidade, uma forma já batida, conhecida de todos vocês aí com certeza, certo? Bom, eu vou fazer o seguinte, vou substituir essa aceleração centrípeta pela sua fórmula correspondente angular, que é dado pela velocidade angular ao quadrado vezes o raio. E exatamente aparece a primeira coisa que a questão pede. Qual é a velocidade angular mínima para que ocorra essa ruptura, tá? Veja que eu vou aplicar aqui a tensão máxima que o cabo suporta e achar qual é essa velocidade angular nessa situação de tensão máxima. Substituindo, a massa foi dada de 1 kg, o raio é de 1 metro, preste atenção que ele fala aqui logo no começo da questão, o raio do movimento circular é de 1 metro,
A tensão máxima que esse cabo vai suportar é de 46 newtons, massa de novo 1 kg e a gravidade 10. Calculando isso aí, nós vamos ter que ômega ao quadrado fica 36, tirando a raiz. Essa é a velocidade angular mínima para acontecer a ruptura. Qualquer velocidade angular maior do que essa, com certeza vai romper. Menor do que essa, não vai produzir a ruptura do cabo. Então essa aqui é a mínima que eu posso aplicar para que o cabo se rompa, certo? Bom, como esse rompimento vai acontecer aqui embaixo, tá? O que vai acontecer? No momento do rompimento, essa esfera, essa massa, ela vai se soltar com a velocidade horizontal, saindo aqui pela tangente, e entrar em movimento horizontal, mas ela vai acabar caindo, produzindo um lançamento horizontal, mais ou menos por aqui, dessa forma. Nesse ponto aqui, ó, tá? Acontece o lançamento horizontal. Então, quando ele se rompe, o que nós vamos ter? Agora vamos analisar, porque uma das perguntas da questão é: qual a distância ao ponto P, tá, em que ele vai cair? Ou seja, ele quer o alcance do lançamento horizontal. Primeiro, para saber esse alcance, eu vou tentar descobrir quanto tempo ele leva para cair. Mas para isso, usando a nossa equação aqui do tempo de queda, eu preciso saber qual é a altura de queda. Mas é fácil, porque ele já me disse que isso aqui tudo, ó, é 6 metros, tá? A figura não está proporcional não, tá, gente? Porque esse raio aqui é 1 metro, então se tudo é 6, daqui até embaixo eu tenho uma altura de quanto? 5 metros, concordam? Tudo aqui é 6 metros. Se o raio é de 1, então daqui no ponto onde ocorre a ruptura do cabo até embaixo, eu tenho uma altura de 5 metros. Substituindo, 10 sobre 10, raiz quadrada dá 1 segundo. Então essa queda aqui, ela vai levar 1 segundo. Professor, mas espera aí, e esse movimento horizontal não vai alterar esse tempo não? Gente, só recordando, tá? O princípio da simultaneidade de Galileu, ele previa que se um movimento acontece em mais de uma dimensão, e é o caso do lançamento horizontal, em que um corpo cai enquanto se move na horizontal, então esse princípio se aplica. Ele diz o seguinte: Galileu já falava que nós podemos estudar o que acontece em uma direção, por exemplo, na vertical, a queda, sem nem lembrar que ele se move na horizontal, porque um movimento não influencia no outro, eles são completamente dependentes, certo? Então, o tempo de queda é 1 segundo, é o tempo que ele leva para cair e também é o tempo que ele leva para se movimentar para a direita até chegar no ponto em que completa a distância, que é a pergunta da questão. Que distância é essa? Bom, como na horizontal não tem força nenhuma atuando, tá? Ao contrário da vertical, que tem a força-peso, na horizontal não tem força atuando, então nós temos um movimento uniforme. Então eu posso até usar a velocidade médiazinha tranquilo, sem problema nenhum, tá? Mas antes, eu preciso saber qual foi essa velocidade aqui com que o corpo foi lançado. Isso é simples, essa velocidade é linear nesse momento aqui. E a velocidade linear, que é a velocidade de rompimento, é a velocidade com que ele está girando, vai ser ômega, que é a velocidade angular, que já calculamos, ó, aqui, beleza? Vezes o raio, que é de 1 metro. Então ele vai romper aqui com a velocidade de 6 metros por segundo, tá? O rompimento vai ocorrer a 6 metros por segundo. E aí ficou fácil, porque basta eu jogar na minha velocidade média, tá? A velocidade de rompimento é de 6 metros por segundo, acabamos de calcular. O tempo que ele leva para se movimentar foi exatamente o tempo que ele levou para cair, já calculamos também, 1 segundo. Passando um pelo lado aqui, o alcance 6 metros de distância, tá? Então, tranquilíssima essa questão do Itaí 2018, eu espero que tenha gostado dessa. Então, não esquece, comente aí embaixo o que foi que você achou dessa questão. Ela é fácil, ela é mediana, ela é difícil. Que parte você achou mais fácil, que parte você achou mais difícil? Que outro assunto das provas do ITA você gostaria de que a gente resolvesse aqui para vocês, sei lá, eletricidade, termologia, onda? Veja o que você gostaria que tivéssemos aqui resolvendo para você, tá? Mais mecânica, pesada, que parte da mecânica? Comente aí para a gente saber e direcionar as próximas resoluções de questões que vai acontecer aqui no Cortex
para vocês, tranquilo? Então, bota aí seu comentário. E não esqueça de botar também o que vocês querem mais ver, ITA ou AFA, o grande confronto final. Vamos dar uma olhadinha na próxima questão. Próxima questão da Academia da Força Aérea, tá? Uma questão muito bacana, que diz o seguinte: uma partícula de massa 1 kg, uma partícula de massa 1 kg descreve um movimento circular. Agora cuidado, ó, ele é uniformemente variado, tá? Nessa questão, raio 2,25. Veja que a velocidade do corpo ele vai mudar durante todo o processo. Outra coisa importante, ele inicia-se do repouso, isso ajuda um pouco nos cálculos, né? No instante t0 igual a 0. Beleza. O módulo da sua velocidade vetorial v é de 6 metros por segundo, nesse tempo aqui, tá? 2 segundos. Preste bem atenção, porque tem um pulo do gato aí. Conforme a figura. Então, nesse momento aqui, tá? É exatamente nesses 2 segundos. Aí ele pergunta o quê? O que ele quer? A força resultante sobre a partícula no instante 1 segundo. Não é em 2, tá? É em 1. Bom, o que nós temos que fazer? Basicamente o seguinte: se nós acharmos qual é a aceleração que atua sobre essa partícula em 1 segundo, basta jogarmos na segunda lei de Newton, onde força é massa vezes aceleração, e aí a gente acha a força resultante. A massa eu até já tenho, eu sei que é de 1 kg, está dada aí na primeira linha da questão, só resta achar a aceleração. Mas essa aceleração, nesse caso o movimento circular, ela precisa de um carinho mais especial. Vamos analisar exatamente o que acontece nessa aceleração, tá? Bom, sobre essa partícula, vou botar aqui um pouquinho antes dessa figura, porque ele quer em 1 segundo e não em 2. Então ela acontece um pouco antes dessa posição que está mostrada na figura, tá? Nós temos o raio do mesmo comprimento, não tem alteração do raio, 2,25 metros. E nós temos atuando sobre ela a aceleração aqui tangencial. Nesse caso ela existe porque a questão fala que o movimento é variado. Se ele é variado, a velocidade está mudando o tempo todo. E quem faz isso é a chamada aceleração tangencial. É aquela aceleração normal do movimento variado que a gente já conhece, tá? Mas aqui no movimento circular ela recebe o nome de tangencial exatamente por ser tangente à trajetória em cada ponto, certo? Ela é responsável por mudar o valor da velocidade. Então nessa questão ela existe, porque o movimento é variado. Perfeito? E nós temos também a segunda aceleração, que é a que faz com que essa partícula a cada momento esteja mudando de sentido e consiga se manter em cima da trajetória do movimento circular. Quem é ela? Alguém lembra aí? Quem? Qual? Isso, aceleração centrípeta. A centrípeta, ao contrário da tangencial, ela não consegue fazer modificações no valor da velocidade. Quem faz isso é a tangencial. A centrípeta ela é responsável por alterar a direção e sentido. Então são duas acelerações que são perpendiculares, são vetoriais, mas têm as funções bem diferenciadas. A tangencial, aqui, ela é responsável por alterar o valor da velocidade, o módulo da velocidade, certo? E a centrípeta para mudar a direção e sentido. Só que, como eu quero saber a força que atua sobre essa partícula, eu tenho que achar as duas, porque eu tenho que fazer a soma das duas para saber qual é a aceleração que atua nela, nesse momento. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso então? Vamos lá, tem um trabalhinho bom pela frente, vamos suar um pouco a camisa para a gente matar isso aqui. A fórmula que a gente vai partir é essa, eu já tenho a massa, só falta a aceleração resultante, certo? Bom, eu vou começar achando a velocidade angular em 2 segundos, que é essa situação que me foi dada aqui inicialmente. Por quê? Vocês vão ver que não é ela que me interessa de verdade, certo? Porque a aceleração angular é uma coisa que ela muda o tempo todo. Mas aí eu tenho informação importante. Usando essa informação, eu sei que a velocidade em 2 segundos é 6 metros por segundo, foi dado na questão. O raio eu sei quanto é, 2,25. Substituindo, eu acho a aceleração angular, que é de 2,67. Minha professora vai mudar, eu sei, calma, tenha paciência, eu vou lhes mostrar já. Agonia da bexiga, presta atenção. Eu vou mostrar já por que é que eu estou calculando ela.
Eu calculei ela em 2 segundos. Só que o detalhe, se eu colocar ela na equação do movimento angular, onde a velocidade angular é igual à velocidade angular inicial mais aceleração angular vezes o tempo, eu posso calcular aí a minha aceleração angular. E ela vai ser importante até para achar a centrípeta. Vamos já ver por quê, tá? Então, em 2 segundos, se eu aplicar essa fórmula para 2 segundos, eu posso achar a aceleração. Professor, mas vai mudar de novo. De jeito nenhum. Quem muda são as velocidades. A aceleração ela é constante. Isso quer dizer uniformemente que as velocidades estão mudando sempre da mesma quantidade. E a responsável por isso é a aceleração constante. Quem muda é a velocidade, mas a aceleração é constante. Se eu achá-la, a aceleração angular, eu sei que ela vai ser a mesma em qualquer momento. Então, substituindo, eu já achei a velocidade angular, entendeu agora por que eu precisava dela? 2,67. A velocidade angular inicial é 0, porque ele diz que ele partiu do repouso. O tempo é em 2 segundos, tá? Porque essa velocidade angular foi calculada para 2 segundos. E aí eu acho minha aceleração, que é de 1,33 radianos por segundo ao quadrado. E ela não vai mais mudar. Em qualquer momento que eu precise dela, já está calculadinha aí, bonitinho, arrumadinha. Vamos deixar ela no cantinho que a gente vai precisar dela já já. Bom, com ela eu posso achar, sabe o quê? A tangencial. Tá? Por quê? Lembre-se que do movimento circular, qualquer grandeza linear é igual a angular vezes o raio. Isso não vale só para aceleração não, gente. Isso vale para deslocamento, isso vale para velocidade, isso vale para aceleração. Se eu pegar o deslocamento linear, isso vai ser igual ao deslocamento angular vezes o raio. Se eu pegar a velocidade linear, ela é igual à velocidade angular vezes o raio. E a aceleração também, e é a que eu vou usar agora. Tá? A tangencial vai ser a aceleração angular, acabamos de calcular, vezes o raio, que não se modifica. Calculando isso aí, eu tenho uma aceleração tangencial de 3 metros por segundo ao quadrado. Opa! Vamos voltar, já temos a tangencial, galera. Só falta agora a centrípeta para a gente chegar na nossa força. Tá, mas como é que a gente vai achar essa centrípeta? Agora deu a gota serena do diabo do cão do Satã. Como é que a gente vai achar essa centrípeta? Bom, vamos tentar aqui fazer o seguinte. Preste atenção, já achei a tangencial, certo? A total eu já sei que vai ser uma soma vetorial. Lembre-se que essas duas acelerações elas são perpendiculares, são dois vetores perpendiculares. Então, a soma das duas tem que ser uma soma vetorial de vetores perpendiculares, né? Aquele velho, basicamente um pitagoraszinho de guerra, né? Então, a tangencial ao quadrado, mas a centrípeta ao quadrado, tira a raiz, certo? Mas está me faltando a centrípeta. Vamos fazer o seguinte, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar de novo a equação da velocidade angular, vou usar agora para 1 segundo, certo? Porque a pergunta, essa força resultante em 1 segundo, está aqui, ó. 1 segundo, eu tinha calculado para 2, então vamos para 1 segundo. Em 1 segundo, essa velocidade angular vai ser a inicial, que é 0. A aceleração angular não muda e eu já calculei, está aqui, 1,33, e botei o tempo de 1 segundo. Isso vai me dar a velocidade angular em 1 segundo. Morreu, 1,33. Perdão pela falta de unidade de medida, tá? Radianos por segundo, desculpa. Ok? E com ela, aí eu uso uma equação padrão da centrípeta envolvendo grandeza angular, que é ômega ao quadrado vezes R. Morreu Maria Preá. Inês está morta. Porque a centrípeta fica angular ao quadrado, que é 1,33, acabei de calcular, vezes o raio. Isso dá 4 metros por segundo ao quadrado. Jogando na minha equação da aceleração total, olha só, 3 ao quadrado, que eu já tinha calculado aqui, da tangencial, 4 ao quadrado, acabei de achar, isso dá raiz de 25, temos uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Bom demais, né? Tranquilo? Agora morreu, eu vou voltar para a minha equação lá do comecinho, onde tudo começou nos primórdios, e vou substituir o que eu finalmente consegui. A massa, que é de 1 kg, foi dada na questão. A aceleração total, que acabei de achar depois de muito suor. Força total, 5 newtons. Boa questão, né?
uma rodada boa, uma revisão gigante de um monte de conceitos aí envolvendo segunda lei de Newton, movimento circular, grandeza linear, grandeza angular, vetores, tem uma galera de informação aí de revisão. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado bastante dessa questão, gente. Não esquece de comentar o que é que você quer para as próximas aulas, né? Qual o assunto, qual o tópico. E não esqueça de botar o que você quer mais assistir, questões do ITA ou AFA. Comenta aí embaixo, ITA ou AFA. Quem for ganhando, a gente vai colocando mais questões envolvendo ITA. Se for o caso, vocês preferirem mais questões de AFA, a gente vai começar a colocar mais questões AFA. Se o que vocês querem é outra coisa, pré-militares, coloca embaixo, colégio naval, escola naval, SPSEX, escola de especialista. Vamos ver quem vai aparecer de mais informações de interesse, que interessa a vocês, para a gente começar a migrar para isso aí. Mas próxima aula temos aí mais ITA, mais AFA, resoluções de questões, beleza? Não esquece de inscrever, bota a inscrição aí para você poder receber, assim que a aula estiver pronta, a próxima você receber notificação de que está tendo aula. Valeu? E aí, tranquilo? Gostaram das resoluções das questões? Já fez o seu pedido aí, o que você quer ver na próxima semana? Qual o seu concurso? Que questões você quer ver? Qual é o tópico? Não esquece de deixar aí nos comentários. E não esquece, obviamente, de dar aquela inscrita aí no canal, beleza? Então semana que vem a gente se encontra, tem mais pedreira desfilando aqui pelo canal Cortex. Um forte abraço, foco, força e fé, porque só vai dar aprovação, galera.